Boa noite a todos. Bem-vindos ao segundo ciclo de palestras em inclusão escolar do GP e UFGD. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos pretos, estou vestindo uma blusa lilás e ao fundo há uma parede bege. No dia 1º de setembro, nós tivemos a primeira palestra do ciclo com a professora Maria Edith Simes, da Universidade Federal de Roraima. Hoje nós teremos a nossa segunda palestra e no dia 27 de outubro teremos a terceira palestra com a professora doutora Márcia Denise Plett, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu gostaria de agradecer a Mary, a Etienne, que estão nos bastidores, a Silmara, a Elisandra e a Adriana, que estão fazendo o trabalho de interpretação. E eu chamo agora a professora Aline Mayra da Silva, coordenadora do GPEI, e a responsável pela mediação da atividade dessa noite. Obrigada, professora Aline. Uma boa atividade para todos nós. Boa noite para todas as pessoas virtualmente presentes. Sou a professora Aline Mayra, sou uma mulher de 41 anos, tenho a pele clara, olhos castanhos e cabelos castanhos, lisos e compridos. Estou usando uma blusa vermelha de manga comprida e um cachecol vermelho. Estou sentada e ao fundo tem uma parede branca. Farei agora a audiodescrição das intérpretes. A Adriana tem a pele clara, olhos castanhos, usa óculos, tem cabelos pretos cacheados, que estão presos em um rabo de cavalo. Está usando blusa preta e tem ao fundo uma parede branca. A Silmara tem pele morena, olhos castanhos e cabelos escuros, com a parte da frente presa. Está vestindo uma blusa preta e tem ao fundo uma parede de cor verde. A Elisandra tem pele morena, olhos castanhos, cabelo escuro, cacheado com a franja presa. Está vestindo uma blusa preta e tem ao fundo uma parede de cor branca. Todas as intérpretes estão usando batom cor-de-rosa. Em nome do GP, agradeço imensamente a presença virtual de vocês. Agradeço também às intérpretes Adriana, Silmara e Elisandra e ao NUMIAC, o FGD, que viabilizou a presença delas em nosso evento. Aproveito para agradecer aos membros do GP, e especialmente as minhas orientandas, Mary e Etienne, que estão contribuindo hoje com a transmissão da palestra. Hoje, nós vamos ter a honra de contar com a presença da professora doutora Sabrina Fernandes de Castro. A professora Sabrina já esteve conosco aqui em Dourados, na UFGD, em 2015, já participou em 2020 de uma reunião virtual do nosso grupo e sempre atende prontamente aos nossos convites. Sabrina, muito obrigada por seu carinho conosco e por sua participação em nosso evento. Antes de passar a palavra para a professora Sabrina, farei a leitura do mini currículo dela. Professora adjunta do Departamento de Educação Especial, Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria. Coordenadora substituta do curso de Educação Especial, licenciatura plena. Professora no Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica da UFSM. Líder do Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Especial e Deficiência Intelectual. Possui graduação em Educação Especial com habilitação em Deficiência Mental pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, doutorado em Educação Especial pela Universidade Federal de São Carlos e estágio pós-doutoral também na UFSCar. Tem experiência na área de educação, com ênfase em educação especial, atuando principalmente nos seguintes temas: educação especial, educação inclusiva, atendimento educacional especializado, deficiência intelectual e acessibilidade na educação profissional e tecnológica e no ensino superior. Sá, novamente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer imenso ter você aqui. Fica à vontade. Obrigada, Aline. Agora, ouvindo você passou um filme também, né? Você falando, passou um filme. Nós somos colegas já, e já faz algum tempo, deu uma saudade dos nossos tempos lá de doutorado na UFSCar. Então, obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês, mesmo que virtualmente, né? É muito bom poder compartilhar o que a gente vem fazendo e aprender o que vocês estão fazendo também e poder socializar. Então, meu nome é Sabrina, eu sou uma mulher
de pele branca, cabelos castanhos escuros, olhos castanhos. O meu sinal é na lateral do rosto, porque eu tinha uma pintinha aqui antigamente. Estou vestindo uma blusa preta, de manga comprida, com umas pedrinhas brilhantes, um colarzinho bem fininho, e ao fundo tem um armário com alguns porta-retrato e alguns itens de decoração. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui com vocês, obrigada, Adriana, que está aqui interpretando conosco, a Mary, que está auxiliando, e a Aline e o grupo pelo convite. Então, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas pesquisas que a gente vem desenvolvendo aqui na Federal de Santa Maria, através do grupo de pesquisa de Educação Especial e Deficiência Intelectual, né? É um grupo de pesquisa que é composto por mim, né, enquanto líder, os alunos de mestrado e doutorado aqui mestrado e graduação e iniciação científica aqui da Federal de Santa Maria, e pelas colegas também líder Yasmin Boeride, da Federal do Paraná, as suas mestrandas e doutorandas. Então, a quem eu agradeço também pela contribuição e que fazem parte desse trabalho que eu vou apresentar hoje para vocês, né? Então, no meu primeiro slide é a abertura, ele é fundo branco, com pintinhas em tons lilás, tem o logotipo do nosso grupo, que é uma árvore estilizada, e essa árvore, então, ela abraça a sigla GPED, com raízes e com folhas e pequenos círculos. As folhas representam pequenos círculos que representam também essas conexões, né, essas uniões, a união dos grupos, essa possibilidade de estar aqui conversando com vocês também se representa através do nosso logotipo. Também tem o brasão e a sigla da minha universidade, que é a Universidade Federal de Santa Maria. O título da minha fala também consta nesse primeiro slide, que é a Escala de Intensidade de Apoio, a CIC, para crianças e adolescentes com deficiência intelectual. Possibilidades para avaliação funcional, né? o meu nome. Então, aqui eu já trago para vocês alguns indicativos do que a Aline me pediu para a gente conversar na noite de hoje, e é o que vou tentar sistematizar para que a gente consiga iniciar uma conversa e depois possa continuar. Enfim, estamos para compartilhar e conversar mesmo sobre essas possibilidades, né? Entendendo que a avaliação funcional a partir da escala da CIC, ela é uma possibilidade, né? Então, também uma possibilidade para que as ações, especialmente educacional, que é o campo que eu estou atuando, né, sejam planejadas, né? Então, o fundo dos slides e todos os slides seguintes, eles vão ser o galho que representa o símbolo do grupo, em tom lilás e pano de fundo. Então, na sequência, eu faço um destaque para os itens da minha fala, né? Hoje a fala, eu dividi ela especialmente em 3 partes, onde, primeiramente, eu vou apresentar para vocês, a gente vai conversar um pouquinho sobre a escala, né, sobre a escala de intensidade de apoio, a CIC, depois destacar um pouquinho a base teórica do conceito de deficiência intelectual, que a gente vem trabalhando, que é a base da escala, e, por último, então, falar um pouquinho sobre o que é e como que se processa a questão da avaliação funcional a partir da escala. Então, para começar, para a gente falar um pouquinho sobre a escala, eu trouxe para vocês aqui 2 imagens, que são as fotos da capa da CIS-C, que é a escala de intensidade de apoio para criança, e da CIS-A, que é a escala de intensidade de apoio para adultos, né? Elas são 2 fotos, né? São 2 slides, 2 imagens, desculpem. A CIS-A, ela é mais em tom bordô, a CIS-C, ela é mais em tom verde, e a capa delas são composta por vários quadrados coloridos, né, em diversas posições. Aí eu trago para vocês, né, para a gente entender um pouquinho mais como que essas escalas, como que a tecnologia das escalas vieram aqui para o Brasil e da onde elas surgiram,
né? Então, tanto a CIS-A quanto a CIS-C, elas são de autoria, são de direitos autorais da Associação Americana de Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento. O primeiro autor da escala é o professor James Thompson, né, que infelizmente nos deixou agora há pouco tempo, mas uma contribuição riquíssima para a área da deficiência intelectual. E no Brasil, então, a CIS-A, ele é coordenado, o processo de validação pela professora Maria Amélia Almeida, né, que muitos de vocês, muitos de nós, têm o prazer de conviver e conhecer. Né? A CIS-A, ela está em processo de validação desde o ano de 2013, junto com a Maria Amélia, lá na Universidade Federal de São Carlos, e a partir de 2014, 2015, nós começamos, então, a fazer a pesquisa da escala CIS-Criança. Qual que é a diferença dessas duas? Depois eu vou falar um pouquinho mais especificamente, mas só para pontuar, quando a gente fala em CIS-Criança, a gente está falando de um público de 5 a 16 anos, crianças e adolescentes. Quando a gente fala em CIS-Adulto, a gente está falando a partir dos 16 anos, então, jovens e adultos, né? Elas têm uma diferenciação, especialmente quanto à questão da aprendizagem escolar na CIS-Criança e emprego na CIS-Adulto. Então, o foco em si, ele é muito semelhante, porém, os domínios, eles abarcam, então, essas diferentes faixas etárias. Então, o projeto da CIS-C, que é o que eu vou focar e vou apresentar hoje para vocês, ele é coordenado por mim e pela professora Yasmin, da Universidade Federal do Paraná, né? E hoje a gente tem o apoio da Federação Nacional das APAES, da APAE Brasil. Quem trabalha conosco é a pesquisadora Laura Gotijo, né? Então, os direitos autorais, eles são da Associação Americana e a gente vem fazendo esse processo de adaptação e validação da escala. Também, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho do projeto, de como que, em que momento a gente está e como que a pesquisa está ocorrendo, né? Como a sede, né, da UFGD e do GPEI, ele é do Mato Grosso do Sul, eu vou comentar com vocês, então, que na região centro-oeste, felizmente, a gente já conseguiu realizar a coleta das escalas, né? Nós já fechamos a região, teve a contribuição de colegas de Campo Grande participando e fazendo a pesquisa conosco, então também é uma alegria poder compartilhar com vocês, tendo os dados de pesquisa do estado e da região de vocês. Então, falando especificamente da CIS-C, né? Qual que é o objetivo da escala? O objetivo da escala é a gente fazer a avaliação das necessidades de apoio das crianças com deficiência intelectual, né? Com um instrumento uniforme, padronizado, de maneira confiável e válida. A população, como eu comentei, é de crianças de 5 a 16 anos. Uma das coisas que eu gosto sempre de destacar, quando a gente está falando da escala da CIS e desses instrumentos padronizados para a área da educação, né, a gente foca nas questões da educação e da aprendizagem escolar, porém, perguntas relacionadas a comportamento, aspectos médicos também são realizadas e também podem servir de apoio para os profissionais da área da saúde ou outros profissionais que trabalham com essa criança ou esse jovem. Então, mesmo a gente focando, direcionando para os aspectos da educação, a gente conta muito com os profissionais da área da saúde, que trabalham com as crianças, com os familiares e com todas as pessoas que promovem essa rede de apoio desse sujeito. Então, é super importante a gente destacar que o objetivo da CIS, aqui tanto da CIS-C quanto da CIS-Adulto, a gente não desculpem, saber o que a criança é capaz de fazer, e sim qual que é o apoio extra, que a criança precisa para participar das atividades, então, diárias da sua vida. E aí, o foco nesse sentido, as perguntas, elas não são direcionadas para o que a criança sabe ou não fazer,
Então, quando se faz a entrevista e a avaliação pela CIC, nós não perguntamos, os avaliadores não perguntam se a criança sabe ou não determinada atividade ou determinada dimensão, e sim quais são os apoios que ela precisaria para realizar essa determinada tarefa ou essa ação. Então, a gente percebe que a CIS, ela nos possibilita esse olhar diferenciado para a criança, ou seja, a gente consegue deslocar o centro da avaliação no sentido de que nós vamos olhar porque a criança, porque o que a gente pode fazer, quais são os apoios que essa criança precisa. Então, destacando, não é descobrir o que a criança sabe ou não, o que ela é capaz ou não de fazer, e sim os apoios extras, o que a gente pode oferecer para essa criança, esse sujeito, né? E aí, as dimensões, ela envolve todos os aspectos e os espaços onde a criança está inserida. Então, as perguntas, ela envolve a vida doméstica, a vida em casa, né? Envolve a aprendizagem escolar, a participação escolar, e envolve também as questões da comunidade, a inserção na comunidade, como que esse sujeito se localiza e seu senso de pertencimento dentro daquele espaço. Então, a partir dessa apresentação super rápida da CIS, né, mais um contexto geral, a gente entra para o conceito de deficiência intelectual. Né? O que é a deficiência intelectual nesse contexto, né? A partir desses estudos. A gente teve agora, em 2021, né, bem recente, a atualização do conceito publicado pela Associação Americana de Deficiência Intelectual, a AIDD. E esse conceito, né, ele nos apresenta essa ênfase multidimensional. Aqui eu apresento para vocês um diagrama, né? Nesse diagrama ele tem 3 colunas, né? Na primeira coluna são as 5 dimensões: habilidades intelectuais, comportamento adaptativo, saúde, participação e contexto. Né? A segunda coluna, na segunda imagem do diagrama, a gente tem um círculo com sistemas de apoio, né? E a terceira parte do diagrama, escrito funcionamento humano. Né? Então, como que se entende hoje, como que a Associação Americana e como que os instrumentos ligados a ela têm trazido a concepção da deficiência intelectual? É justamente a interação entre essas 3 colunas do diagrama. Né? As 5 dimensões caracterizadas, com ênfase na questão das habilidades intelectuais, no comportamento adaptativo, mas entendendo que o contexto se faz extremamente importante, né? Porque quando a gente pensa num planejamento, pensa nessa rede, nesses sistemas de apoio, a interação desses instrumentos, dessas dimensões, é que vão apontar o funcionamento desse sujeito, como que ele está e como que ele interage no meio onde ele se encontra. Ou seja, quando a gente provê esses sistemas de apoio eficaz, condizente e reais para aquele sujeito, a qualidade de vida, o bem-estar, o funcionamento desse sujeito vai melhorar. Né? Então, não quer dizer que biologicamente ou há alguma diminuição ou cura, não absolutamente não. Porém, a qualidade de vida desse sujeito e o funcionamento dele nesses diferentes espaços que a gente está olhando, ele tende a melhorar. E a gente tem percebido com os dados da escala, né, a partir das relações que a gente tem estabelecido com os dados e nas coletas realizadas nas entrevistas, a gente tem percebido que os sistemas de apoio realmente, eles são extremamente eficazes no planejamento, né? Ou seja, quando pensamos num planejamento centrado no sujeito, onde os sistemas de apoio são pensados para eles, com certeza a qualidade de vida e o funcionamento vai melhorar, né? Então, nesse sentido, a gente chega ao principal tema, né, que a Aline me pediu para falar, que é a questão da avaliação funcional, né? Que é a terceira parte ali do item do título, né?
quando a gente fala de avaliação funcional, o que a gente está querendo dizer efetivamente, né? Quais são, o que compõe uma avaliação funcional, né? Como que a gente trabalha com essas questões é o que nós estamos discutindo nesse momento, né? A partir dos dados de pesquisa, a partir dos cursos e das interações que a gente vem desenvolvendo, tanto com as escolas regulares, quanto com os coordenadores pedagógicos e com as instituições especializadas, né? A gente tem tentado discutir nos diferentes âmbitos da participação desse sujeito, né? Como centros de atendimento educacional especializado, como salas de recurso nas escolas regulares, com os professores de atendimento de AEE, né, de atendimento educacional especializado, com as famílias e com os profissionais de saúde também, né? Então, quando a gente propõe a avaliação funcional, quanto mais pessoas puderem participar da avaliação, puderem participar e responder, melhor. E aqui também a CIS, ela nos provoca, né, e nos vem trazendo como grande desafio a participação do próprio sujeito durante as respostas, né, durante a sua avaliação. Então, a gente tem como um grande desafio também inserir as crianças, né, de 5 a 16 anos, crianças e jovens, dentro desse processo de avaliação. Então, a gente parte também, acho que é bastante importante falar para quem não está muito familiarizado com o termo, o que é funcionamento, né? Quando a gente está falando na palavra funcionamento humano, o que a gente está querendo dizer com isso, né? A gente parte das ações centradas no sujeito, ou seja, dos objetivos que enfatizam a vida do sujeito, né? O que é útil para ele naquele momento da vida dele ou a curto e médio prazo, né? Significa que os objetivos eles são centrados nas reais necessidades do sujeito e voltados para aquilo que de fato é útil para ele, né? Hoje eu estava com uma turma de formação de professores de educação especial e a gente estava justamente conversando sobre o que é funcional, né? Quais são os conteúdos curriculares, né, das escolas regulares, como que isso se torna funcional no nosso dia a dia, né? E aí uma das alunas a gente utilizou como exemplo a roupa quando a gente estende ela no varal, né? Quando a gente vai falar e discutir sobre evaporação, sobre as fases da água, né? Então, existe coisa mais funcional, né? Coisa mais do dia a dia, que a gente saber que quando uma roupa vai para o varal molhada, ela vai em breve, depois do sol pegar, ela vai secar e a gente vai poder utilizar, né? Então, quando o pão, a gente coloca lá o fermento para crescer, para que ele possa ser consumido, né? Então, também são questões funcionais, né? São conteúdos curriculares que podem, de uma maneira efetiva, estarem no dia a dia de maneira funcional para os sujeitos. E aí, como que a gente interage com isso, né? Justamente com o apoio da família, né? Justamente com o apoio das pessoas que estão nesse dia a dia com o sujeito. Então, a ideia desses objetivos centrados na pessoa são contribuir com processos sistemáticos que contribuem, então, para entendimento das necessidades do sujeito, dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos, entendendo que essas avaliações, né, elas vão identificar o apoio extra que o sujeito precisa para as demandas sociais, né? Então, o que aquela criança precisa para além dos seus coleguinhas, dos seus pares da mesma faixa etária, né? Então, a gente identifica quais são os pontos fortes e os pontos fracos para que o planejamento e os objetivos sejam centrados naquele sujeito. Okay? Uma das grandes diferenças, né, da evolução do conceito de deficiência intelectual dos últimos anos é justamente da Associação Americana, né, da IDD, é justamente a questão da classificação
baseada nos níveis de apoio, né? Então, a gente desloca o olhar para o nível de severidade, né, que antes era grave, severo, moderado e profundo, para os níveis baseados na intensidade, ou seja, o apoio intermitente, o apoio limitado, extenso ou abrangente que esse sujeito precisa, nas diferentes áreas e nas diferentes dimensões, que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Então, quando a gente passa a entender essas bases da necessidade de apoio, a gente consegue refletir e entender o sujeito de aprendizagem, né? O potencial de crescimento da pessoa com DI. Ele nos fornece, esses dados nos fornecem, então, estrutura, informações para o planejamento efetivo para aquele indivíduo, promovendo especificamente o bem-estar pessoal e a melhoria da qualidade de vida. Então, baseia-se no conhecimento específico e amplo do sujeito. E uma das questões que a gente destaca é quando a gente fala em conhecimento específico e amplo e com avaliações padronizadas, a gente consegue perceber que se um sujeito está aqui, por exemplo, ele está aqui comigo, no Rio Grande do Sul, a quase mais de 1.000 quilômetros de vocês, aí em Dourados, e esse sujeito, ele se transfere, né, vai morar de uma região para outra, e ele tiver esse relatório, essa base da necessidade de apoio, o que eu estava trabalhando aqui pode ser muito bem continuado aí onde vocês estão, mesmo sem os profissionais se conhecerem, mesmo sem os profissionais interagirem. Por quê? Porque a necessidade de apoio a curto prazo e naquele momento de vida do indivíduo, elas continuam e serão informadas dentro daquele pressuposto, daquele material que vai acompanhar. Então, a ideia é que as avaliações, elas sejam padronizadas e possam, então, fornecer informações específicas do sujeito. E também eu trago aqui para a gente conversar um pouquinho, os slides ele deu uma desconfigurada, mas a ideia é a gente comparar ou olhar para as avaliações mais presentes dentro da nossa realidade, que é a avaliação de competência pessoal, né? Qual que é a diferença entre as avaliações funcionais ou a avaliação de necessidade de apoio para uma avaliação de competência pessoal, né? Quando a gente olha para uma avaliação de competência pessoal, a gente está falando daquelas avaliações que medem as habilidades, que medem os níveis de desempenho dos sujeitos. E aí, a gente fala especialmente dos testes de QI, né, que medem a capacidade intelectual, as potencialidades. A gente está falando das escalas de comportamento adaptativo, né, que medem também habilidades mais específicas, né? A gente tem vários instrumentos também da Associação Americana que avaliam o comportamento adaptativo. E a gente está falando também daqueles inventários que avaliam outras habilidades e outras competências do dia a dia. Para além disso, né, para além dessas avaliações de competência pessoal, a gente apresenta, né, a Associação Americana, especialmente o Dr. Thompson, ele apresentou para a gente essa avaliação onde os apoios extras é que são olhados. Então, lembrando, né, lá da minha fala do início, não é o que a criança é capaz ou não de fazer, é o apoio extra que ela precisa. Então, as avaliações de competência pessoal, elas avaliam as habilidades da criança, né? Então, as habilidades linguísticas, lógico, matemática, outras habilidades. E a necessidade de apoio, dentro de cada uma das dimensões, avaliam, então, o apoio extra que a criança precisa. Aqui, eu tenho uma tabela também de 3 colunas e 7 linhas. Ela tem algumas informações que depois eu posso passar
para vocês os slides, enfim, a gente possa socializar. Ela foi construída com base no manual de 2021 da Associação Americana e ela apresenta 6 características de avaliação, né? 6 características que complementam e que condizem e que constituem uma avaliação. Então, as características são as medidas de construção, né? O que ela mede, qual é o foco, né? Qual é o foco de cada uma dos tipos de avaliação, qual é o uso que para que essa avaliação é utilizada, os itens bases, né? Ou seja, qual é a base conceitual também dessa avaliação, as respostas, né? Quais são o que a gente pergunta enquanto resposta, e alguns itens adicionais, né? Então, as escalas de avaliação de comportamento adaptativo se baseiam nesses 6 características, e a escala da CIS, né? A escala CIS. Então, quando a gente fala nas medidas de construção, quando a gente fala em escalas de comportamento adaptativo, a gente está falando do desempenho, né? Nós estamos falando, então, do que a criança sabe ou não fazer em determinado foco, né? Então, na CIS, como eu já comentei, é o apoio extra. Quando a gente fala no foco, né, das escalas de comportamento adaptativo, são o padrão de comportamento exigidos para a criança, né? Então, quais são o que é esperado para a criança naquele determinado momento de vida dela? Já a CIS, ela então verifica e avalia o padrão e a intensidade de apoio, né, dentro das questões, como eu comentei, vida doméstica, escolares, comunitárias, e dentro de qualquer espaço que essa criança ou jovem estiver inserido. Para que a gente tem qual é o uso dessas escalas, né? As escalas de comportamento adaptativo, elas servem para diagnosticar a deficiência intelectual. A CIS, ela não é uma escala diagnóstica, é uma escala que determina, então, as necessidades de apoio. E também elas servem para informar quais são os apoios que nós precisamos para planejar para aquele indivíduo. Então, nas diferentes áreas que esse sujeito, de vida desse sujeito, nas diferentes áreas da nossa vida, a gente mede as necessidades de apoio, criando um perfil de necessidade de apoio que traz informações para o planejamento individualizado. O foco, né, como eu comentei no início, das nossas pesquisas, tem sido educacional. Porém, ele não necessariamente é só para a área educacional, né? A gente pode sim trabalhar em conjunto, deve, né, na verdade, trabalhar em conjunto com as outras áreas. Então, quais são os itens bases das escalas de comportamento adaptativo? São as habilidades necessárias para o sujeito funcionar dentro do ambiente que ele está, né? Então, são observáveis e mensuráveis. A CIS, ela traz uma variedade de atividades de vida que a criança se envolve em casa, na escola e nos ambientes comunitários. São 61 itens, né, na CIS Criança, que avaliam, então, quais são as atividades relacionadas a esses 3 blocos: casa, escola e comunidade. A resposta. Quais são as respostas que a gente espera? Quando a gente está olhando para a escala de comportamento adaptativo, a gente olha para o que a criança sabe ou não fazer, né? Para maestria ou para proeficiência em determinado conjunto de habilidades, né? Quando a gente tem um instrumento de avaliação funcional, a gente olha para a criança, para as atividades de vida nesses espaços, casa, escola e comunidade, e olha, então, para quais os apoios que essa criança precisa. Lembrando, né, eu não trouxe aqui nos slides, mas o que a gente define como apoio, né, dentro desse espaço. E é importante a gente lembrar isso quando nós estamos olhando para as respostas dos itens, porque apoio, ele pode ser qualquer estratégia ou recurso que é oferecido para esse sujeito, né? Todas as estratégias, as redes de apoio, todos os recursos que são utilizados para ele.
pode ser recursos mais amplos, mais genéricos, né, como próteses, como tecnologia assistiva, ou recursos mais específicos, né, como incentivos, atividades mais direcionadas para esse sujeito, questões mais de fala, né? Então, é uma gama de recursos e estratégias. Quando a gente olha para as escalas de comportamento adaptativo, a maioria delas incluem os comportamentos problemáticos, né? Enquanto que a CIS, a gente olha para o apoio médico e comportamental, que trazem influência para essas necessidades, né? Então, a gente tem um rol de 19 perguntas relacionadas ao apoio médico, desde comportamento médico, as questões respiratórias, de alimentação, e 14 itens comportamental, que olha a questão da agressividade, do apoio psicológico, do uso de medicamentos, também são olhadas dentro desse espectro. Então, aqui no próximo slide, eu coloquei ênfase às características da CIS, né? Então, só para a gente destacar as características da avaliação funcional através da CIC. Então, a medida de construção é o apoio extra, né? O foco é o padrão e a intensidade desse apoio. O uso é determinar ações e provisão para planejamento individualizado. Os itens, né? Quais são as perguntas e quais são as dimensões que são avaliadas? São as atividades de vida diária, né? São as atividades e o construto daquela criança, né? Então, são 61 atividades. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês que fazem parte do rol de itens bases. As respostas, então, quais as respostas que são esperadas, né? São o apoio extra. E os itens adicionais, as questões de apoio médico e comportamental. Aqui, então, eu apresento para vocês diretamente os itens e as dimensões dessa escala, né, da escala de intensidade de apoio. Depois que a gente faz uma parte introdutória, mas conhecendo o sujeito e os dados de identificação, a escala é dividida em 3 sessões. A primeira sessão, então, como eu comentei, necessidade de apoio médico e comportamental, 19 itens de apoio médico e 14 itens de apoio comportamental. A segunda parte da escala é propriamente a escala de necessidade de apoio. Consiste em 61 atividades divididas em 7 domínios, que eu já vou mostrar para vocês também. E por último, a última parte, então, gera um formulário de pontuação e o perfil. E a partir da coletânea de todas essas informações, então, a gente tem o perfil de necessidade de apoio do sujeito. Aqui, para vocês terem uma ideia, né, a gente ainda não tem um design bonitinho, igual a versão em língua inglesa, né, essa versão ainda é através do Word, mas a gente espera que em breve, assim que a gente conseguir fazer todas as coletas, a gente consiga dar um design, né, e que possa mostrar para vocês aí algumas imagens mais bonitinhas, né? Então, a primeira parte é o formulário de identificação, né, onde a gente pergunta as perguntas básicas, né? O nome, endereço, qual é o idioma que se fala em casa, data de nascimento, qual é o diagnóstico inicial desse sujeito, em quais instituições ele frequenta, quais os atendimentos ele frequenta. Então, é uma identificação inicial do sujeito para que a gente tenha informações que vão complementar esse perfil. Depois, nós temos, então, na seção 1, na primeira parte, as necessidades de apoio médico e comportamental. Como eu comentei, né, são 19 questões, e essas 19 questões, ela tem uma chave de resposta de 0, 1 e 2. Então, o 0 é que ele não necessita de apoio, ou seja, desenvolve atividade de maneira independente. O 1 é quando ele necessita de algum apoio, né? Por exemplo, supervisão ou assistência ocasional, ou em algum momento do dia esse sujeito precisa desse apoio extra. E 2, quando ele necessita de muito apoio,
ou seja, providenciar assistência regular para todas as atividades relacionadas à condição médica ou comportamental, né? Quais são os exemplos de atividades relacionadas a médico e comportamental, né? Os cuidados respiratórios, como fisioterapia respiratória, aspiração, dessecreção, desculpa. Então, a gente pergunta se esse sujeito tem essa condição e se ele precisa de algum apoio extra para que essa atividade seja desempenhada. Então, precisa de assistência à alimentação, cuidado com a pele ou outros cuidados médicos específicos. Quanto ao apoio comportamental, então são 14 itens que medem, que olham para a agressividade, tanto a agressividade dirigida ao exterior, quanto a agressividade autodirigida e o comportamento sexual, né? Então, aqui, da mesma forma que o apoio médico, ele é dividido em 0, não necessita apoio, 1, necessita algum apoio e 2, necessita de muito apoio. Então, aqui, quando a gente fala em agressividade dirigida ao exterior, nós estamos falando de prevenção de distúrbios emocionais, de prevenção de roubo. Quando a gente fala em agressividade autodirigida, né? Autolesões, ingestão de substâncias não comestíveis. Quando a gente fala em comportamento sexual, a gente está falando prevenção de agressão sexual a outros ou prevenção de agressividade dirigida a si mesmo, né? Exploração sexual, todas essas perguntas compõem esses 14 itens. Na seção 2 da escala, como eu comentei com vocês, a escala CIS-Criança, ela é dividida em 7. Atividades de vida doméstica, atividades de vida comunitária, de participação escolar, atividade de aprendizagem escolar, de saúde e segurança, atividades sociais e autoadvocacia, né? Quando a gente olha para esses adultos, só fazer um parênteses, né? A gente olha também para a questão do emprego, né? A CIS-Criança, como a faixa etária dos 5 a 16 anos, essa dimensão não é avaliada. Eu vou mostrar para vocês agora 2 ou 3 perguntas, né? 2 ou 3 atividades em cada uma dessas sessões. Eu só tenho que olhar, cuidar meu horário. Então, acho que tá ok. Se passar o horário, vocês me avisem, tá? Meninas Aline, Andressa, qualquer coisa vocês vão me avisando. Então, olhando aqui a chave de pontuação primeiro, né? Quando a gente olha... gente, eu não passei o slide. Agora que entrou o slide, desculpe, deu uma travadinha. Então, aqui nesse slide é o que eu estava comentando anteriormente, as 7 dimensões da CIS, e o próximo slide é a tabela com a chave de pontuação, né? Também é uma tabela que tem 3 colunas e tem 1, 2, 3, 4, 5, 7 linhas, né? São 3 colunas e 7 linhas. A primeira coluna é o tipo de apoio. O tipo de apoio, ele é medido de 0 a 4, né? Onde o 0 é nenhum apoio, ou seja, ele faz de maneira independente, e o 4 é a ajuda física total, né? Quando a gente fala na ajuda física total, é quando esse sujeito precisa de auxílio de apoio extra para fazer a determinada atividade. Na frequência de apoio, na chave de pontuação na segunda coluna, a gente tem também de 0 a 4, sendo que o 0 é nenhum, ou seja, a criança raramente precisa de apoio extra, e o 4 é sempre, ou seja, em todas as ocasiões a criança precisa desse apoio extra, né? A última coluna é o tempo diário. O tempo diário também é medido de 0, nenhum, né? A criança desenvolve essa atividade de maneira independente, ou 4 horas ou mais, ou seja, sempre a criança precisa desse apoio. Então, quando a gente vai para as atividades, em cada uma das 7 dimensões, nós temos de cerca de 8 a 9 perguntas em cada dimensão, né? Na primeira dimensão, atividade de vida doméstica, nós temos 9 itens, 9 atividades.
Um exemplo é completar as tarefas domésticas. Então, essa criança precisa de que tipo de apoio? Ela precisa de um apoio extra para desenvolver as atividades básicas domésticas, para comer, para lavar-se, para se manter limpo, né? Então, qual é o tipo de apoio? Qual é a frequência de apoio diário e qual é o tempo diário? A partir da resposta dessas 3 itens, a gente tem a pontuação total, né? Que depois vai gerar o perfil que eu já mostro para vocês. Então, a segunda dimensão, atividades de vida comunitária, são 8 itens, 8 perguntas, e que se relacionam, então, com a vida em comunidade. Vai desde se a criança precisa de algum apoio para se deslocar no bairro e na comunidade, a se ela precisa de apoio para atividades de lazer que exijam esforço físico, que não exijam esforço físico, se ela utiliza os sistemas pertencentes no bairro, se ela frequenta atividades dentro do bairro, como, por exemplo, atividades religiosas, festas comunitárias, né? A terceira dimensão é a participação escolar. Também tem 9 itens. A participação escolar, as atividades são, por exemplo, ser incluído na sala de aula regular, participar das atividades comuns da escola, como, por exemplo, parquinho infantil, refeitório, biblioteca, né? Se a criança precisa de apoio extra para participar de atividades extracurriculares, se ela participa de atividades extracurriculares, né? Então, são questões relacionadas à participação e à interação com os colegas. Depois, a atividade seguinte, a dimensão seguinte, é a aprendizagem escolar. Então, o foco é o conteúdo curricular da classe regular, né? Se essa criança precisa de apoio extra para acompanhar o conteúdo que é trabalhado. Para aprender as habilidades acadêmicas, usar as estratégias metacognitivas, são o total de 9 perguntas relacionadas à aprendizagem escolar. Na sequência, a gente olha para a saúde e segurança. A dimensão saúde e segurança, ela tem 8 itens, e que vão desde comunicar problemas de saúde, pedir socorro, manter a forma física, o bem-estar emocional, comida, alimentação nutritiva, né, alimentação saudável. Então, são 8 itens que perguntam sobre atividades ligadas à saúde e segurança. As atividades sociais, que é a dimensão seguinte, ela tem 9 itens também, né? Então, quando a gente fala em atividades sociais, a gente está falando em relacionamento, em atividades relacionadas a atividades amorosas, o direito, respeitar o direito dos outros e defender os seus direitos, iniciar e manter uma conversa, são itens que compõem as atividades sociais, né? Então, envolvem a relação com o outro dentro do contexto que esse sujeito está inserido. As atividades de autoadvocacia, que são a última dimensão, ela envolve 9 itens, que vão desde expressar preferência, definir metas pessoais, e tomar iniciativa para atingir essas metas, né? Então, aqui a gente vai muito ao encontro das questões ligadas à autonomia, à independência, né? À autodeterminação, são questões ligadas a essa dimensão. Então, voltando aqui, o último item, acho que tinha parado aqui, quando a gente estava falando no item da atividade de autoadvocacia. Né? Então, a autoadvocacia é o último item que nos traz, que a escala avalia, né? São 9 itens, 9 dimensões relacionadas à atividade de autoadvocacia, que fala, então, desde expressar preferências, definir metas pessoais, e para além de definir metas pessoais, definir metas e ter iniciativa para atingir essas metas, né? Então, ou seja, são ligadas à questão da autodeterminação, ligadas à questão da independência e à execução das atividades para que isso aconteça, né? Então, na sequência,
após o preenchimento desses 7 itens, dessas 7 dimensões e dessas 61 perguntas e atividades, a gente gera o perfil da necessidade de apoio, né? No perfil da necessidade de apoio, nós temos uma tabela com 8 colunas, né? E são 17 linhas, que vai nos traçar um gráfico mostrando quais são as áreas que aquele sujeito precisa de mais apoio ou as áreas que ele precisa de menos apoio. Então, essa figura aqui, deixa eu só guardar, essa figura aqui é um exemplo de um perfil de necessidade de apoio de uma criança de 7 anos, que foi avaliada, então, nas 7 dimensões, lembrando que, como a escala mede o apoio, quanto maior o número, mais apoio essa criança precisa. Então, se a gente olhar para essas atividades, para essas dimensões avaliadas nessa criança, atividades de saúde e segurança e atividades sociais são as atividades que ela precisa de mais apoio, né, que estão representados aqui na tabela, na coluna 5 e na coluna 6. Então, essa criança ela tem uma pontuação de 9 nessas duas questões. E se a gente olhar e continuar olhando esse mesmo perfil, as atividades de vida doméstica, essa criança é a área que ela precisa de menos apoio, né? O que esse perfil visual mais quantitativo nos demonstra, né? Então, a partir das 61 perguntas, das 61 atividades questionadas e avaliadas nas 7 dimensões, cria-se, então, esse perfil de necessidade de apoio. O perfil de necessidade de apoio, ele é uma tabela que tem 8 colunas e 17 linhas, né? Essas colunas, a primeira linha, ela tem a descrição da atividade de vida doméstica, atividade de vida comunitária, e, por último, o índice de necessidade de apoio. Lembrando que, como a gente está medindo a necessidade de apoio extra, quanto maior o número, mais apoio aquela criança ou aquele jovem necessita, né? Então, os scores da CIC, quanto maior, mais apoio essa criança precisa. Se a gente olhar o gráfico que é gerado a partir desta tabela que a gente está vendo aqui, nós percebemos que esse sujeito que foi avaliado, que é o exemplo que a gente está trazendo aqui, ele precisa de maior apoio nas atividades relacionadas à saúde e segurança e atividades sociais. A pontuação dele é 9 para cada um desses. Nas atividades de vida doméstica e atividades de participação escolar e autoadvocacia, os índices deles são menores, né? Então, eles têm a medição de 6 e 7 nível de apoio. Quer dizer que esse sujeito precisa de menos apoio extra nessas atividades, né? Quando a gente olha visualmente esses números quantitativos, né? Quando a gente tem esse esboço desse perfil, o que a gente pode, de maneira muito rápida, pensar, né? Pensar justamente que, quando a gente olha para o perfil da necessidade de apoio, acho que voltou. Então, dando sequência, né, as atividades que ele precisa de maior apoio são atividade de aprendizagem, de saúde, segurança e sociais. Quando a gente olha esse perfil, nós conseguimos perceber muito rapidamente ações que podem ser tomadas por planejamento institucional para esse sujeito, né? E quando a gente olhar para a descrição de cada uma das atividades, em cada uma dessas dimensões, nós temos os apoios individualizados, né? O planejamento centrado no sujeito, nas reais necessidades desse sujeito, né? Então, aqui,
esse gráfico, essa tabela, nos apresenta esse olhar mais quantitativo, mas que nos traz informações extremamente importantes a respeito de quais as dimensões e quais as atividades esse sujeito precisa. E aí, para encerrar, já indo para o final da minha fala, do que eu planejei hoje para vocês, para nós conversarmos, eu vou apresentar em 2, 3 slides só o projeto, né, de adaptação e validação da escala. Esse projeto, ele é realizado, então, com base aqui na Universidade Federal de Santa Maria e na Federal do Paraná, com a professora Yasmin, da CIS Criança, e a gente tem o apoio da PAI Brasil, a ajuda de financiamento, assim como o apoio da iniciação científica e bolsas de mestrado e doutorado nas nossas instituições. Então, aqui em Santa Maria, nós temos o grupo de pesquisa com algumas acadêmicas que participam da pesquisa, e lá na Federal do Paraná, especialmente a doutoranda Elisiane, a professora Yasmin, a Giovana, são diversas pessoas que participam desse projeto. E como que esse projeto foi realizado? Então, ele tem os direitos autorais, da Associação Americana, da IDD. A partir da pesquisa, então, foi estabelecido uma amostra de cada região do país. Na região norte, nós temos 69 escalas, na região nordeste, 211, na centro-oeste, 61, na sudeste, 328 e na região sul, 111. Esses números, eles foram estabelecidos com base na densidade populacional de cada região, Então, com base na densidade populacional, foi estipulado cada uma das regiões o número de entrevistas que vão ser coletadas. As aplicações, a primeira aplicação são 780 escalas no total, e depois mais 80 escalas de fidedignidade, ou seja, que é coletado com diferentes entrevistadores, com diferentes respondentes, para olhar, então, a fidedignidade de cada um dos itens. Nesse momento, nós já fechamos a coleta na região sul, centro-oeste, nordeste e norte. Ainda precisamos de algumas escalas na região sudeste, que é ainda a região que está demandando um pouco mais da nossa atenção nesse momento. Qual que foi a grande dificuldade nessa coleta dessas 780 escalas? A primeira delas, obviamente, que afetou todos nós, em todas as pesquisas, em todas as áreas, que foi a pandemia e o distanciamento social. Então, isso nos atrasou e nos dificultou bastante a aplicação das avaliações. E depois, a gente teve um extra, que por conta da metodologia da pesquisa, só 15 pessoas foram formadas como entrevistadoras. Então, essas 780 escalas, em diferentes lugares do país, só podem ser feitas entrevistas a partir dessas 15 entrevistadoras, o que demandou um número muito grande de escalas, de avaliações por entrevistadora. Então, acabou que o tempo de coleta está perdurando mais do que a gente havia previsto inicialmente. Então, essas 780 escalas, divididas nas 5 regiões do país. Como que foi a metodologia, Qual é a metodologia, na verdade, que a gente está utilizando? Nós utilizamos a base de Tassé e Thompson, de 2010, que colocam 7 etapas para a tradução transcultural de um instrumento. A primeira etapa é a tradução, tradução simples, português e inglês. A segunda etapa é a consolidação dessa tradução, ou seja, a gente tem um produto, uma escala preliminar, que é colocada, então, na terceira fase, com o ajuste da tradução preliminar, onde foi enviada para 5 juízes para fazer análise semântica e 5 juízes para avaliação de conteúdo. E também foi feita a retrotradução, ou seja, a escala original ela foi traduzida para o inglês
e depois, na retrotradução, ela foi do inglês, outra profissional traduziu para o português. Então, nessa fase segunda de consolidação da tradução. Na terceira fase, então, é feita a validação dessa tradução, onde foram aplicadas de 5 a 6 avaliações por região do país, né? Então, foram feitas avaliações com a escala na versão preliminar e que gerou uma tradução piloto. A partir dessa tradução piloto, então, foi feitas novas revisões, foram feitos novos ajustes a partir dessa primeira aplicação, para então ir para o teste piloto. Né? O teste piloto da tradução foi feito com 39 sujeitos, também das diferentes regiões do país. Após o teste piloto, foi feita a revisão desse teste piloto e se gerou, então, o produto para o teste de campo, ou seja, para a validação da tradução final. Nesse momento, que é o momento que a gente está atualmente na pesquisa, então estão sendo aplicadas 780 escalas, como eu comentei, mais as 80 de fidedignidade, e após a aplicação dessas 860 avaliações, então será feita análise de cada um dos itens, a confiabilidade da escala e a validade para as diferentes regiões do nosso país, né? Essa questão transcultural. Né? É muito importante a gente pensar nisso e pensar nessa questão da confiabilidade, na validade para as diferentes regiões do país, porque a gente entende, né, que o Brasil, sendo um país gigante do tamanho que é, as questões culturais são muito diferentes. E nós temos verificado muito isso durante as aplicações. Né? A gente percebe, por exemplo, a questão das cidades, fazendo avaliação em grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Campo Grande, e avaliação em pequenas e menores cidades, como cidades de médio porte, como Santa Maria, ou de pequeno porte, como a gente tem feito Pedro II no Piauí, Palmeira dos Índios no Ceará. Então, estamos tendo as diferentes realidades dentro da mesma pesquisa. Né? Então, após esse teste de confiabilidade e validade, é que a escala será, então, publicada e disponibilizada para a nossa população. Né? Então, a ideia do projeto, resumidamente, é essa. É mais ou menos o que eu tinha pensado para a noite de hoje, né, para conversar com vocês. Agradeço muito, mais uma vez, o convite do grupo, da Aline, né, dos colegas que estão aqui, da Andressa, do Washington, e também me coloco à disposição para responder as perguntas que tiverem. E como a gente já não está mais, né, ao vivo, eu vou deixar meu e-mail aqui, depois a gente pode deixar no chat, se alguém quiser conversar, e a gente pode trocar informações e trocar dados de pesquisa. Né? Então, o GPED, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição para contribuir, para conversar e para essas trocas que estão sendo muito bacanas remotamente. Né? É isso. Obrigada, Mary, Aline. Sabrina, muito obrigada. Peço mil desculpas por tudo isso. Eu estava aqui super animada com a palestra e fazendo anotações. Foi um balde de água fria, assim. Tenho certeza que não só para mim. Mas, antes de mais nada, queria agradecer a você, não só em meu nome, mas em nome de todos os membros do GP, tá bom? A professora Andressa, a professora Washington, os nossos acadêmicos de graduação, mestrado, doutorado, foram falando no grupo de WhatsApp, te agradecendo, que estavam adorando. Então, com certeza, iremos assistir depois, e não só a gente, viu? As palestras aqui do nosso ciclo, elas são muito vistas. Nós utilizamos nas nossas disciplinas de graduação, de pós-graduação,
e os professores da rede também assistem bastante. Então, ainda que a transmissão ao vivo não tenha dado certo, vamos cumprir o objetivo, viu, de difusão de conhecimento e compartilhamento aí de informações. Não, como a transmissão encerrou, a gente não tem as perguntas, né, mas eu vou aproveitar uma pergunta que a professora Andressa fez, lá na primeira parte da sua fala, e ela fez uma pergunta que é exatamente nessa direção que eu queria seguir com você, né. Ela te pergunta se no seu município é solicitado laudo médico, diagnóstico, para registro de alunos com deficiência intelectual no centro escolar, ou solicitação de serviços especializados na escola. E aí, aproveitando o gancho da Andressa, essa é sempre uma questão central quando falamos em deficiência intelectual, né? Quem faz o diagnóstico? Esse diagnóstico que nós temos, o diagnóstico médico, ele é suficiente? O quanto ele é importante para a atuação na escola, né? Então, quando você perguntou para mim, era isso que vocês queriam? Não só era isso que a gente queria, como é isso que a gente precisa. Por quê? Nós criticamos bastante, né, o uso do laudo médico no contexto escolar, discutimos bastante sobre a insuficiência dele, mas parece que fica vago ainda. Tudo bem, mas se a gente não tem o laudo, a gente vai se basear em quê? Então, por isso, quando você fala da CIS, quando você apresenta o que é a CIS levanta, essa questão da avaliação funcional, como toda essa discussão é tão bem-vinda para a gente. Porque é justamente isso que a gente na escola precisa. A gente precisa dessa avaliação funcional. O que a gente precisa não é saber o que o aluno faz, o que ele não faz, menos ainda o CID, né? DI leve, moderado, grave. Isso não diz nada. O que a gente precisa é saber quanto de apoio esse aluno precisa, né? Então, a sua fala foi maravilhosa. Então, eu gostaria, assim, que você respondesse essa questão da professora Andressa e conversasse um pouco com a gente sobre isso, né? Como a CIS poderia ser aplicada nesse contexto de inclusão escolar? Tá. Eu vou contar para tentar responder as perguntas de vocês com os dados das nossas pesquisas, tá? Então, vou tentar menos a opinião da Sabrina, né, o que eu tenho visto, e mais o que a gente tem encontrado enquanto resultado de pesquisa. A primeira delas, né, Aline, eu concordo com a tua fala, no sentido de que, para nós, da educação, né, para quem trabalha na escola, no ensino regular, no contexto educacional, o CID, ele não nos traz informação nenhuma, né? O pessoal da área da saúde que nos desculpe, mas para a gente, ele não diz nada, né? Aquele F, aquele número, eu brinco com as minhas alunas, eu trabalho com formação inicial de professores também, né? Eu digo que aquilo ali não equivale nem a gente não pode nem comparar um número de sapato, porque quando a gente tem um número de sapato, a gente vai a gente consegue ir comprar, né? O CID, a gente não consegue informação nenhuma desse sujeito. O leve, moderado e severo, que é os níveis de gravidade, que, como você citou, também eles nos dizem quase nada, né? Ele é um sujeito com deficiência intelectual leve. O que isso significa? Né? Ele tem habilidades, ele tem... Para quê? Né? Se a gente está pensando em comportamento adaptativo, quais são as habilidades? O que ele sabe ou não fazer? Nem os níveis de gravidade, nem isso ele nos responde, né? Nem o que o sujeito, quais são as habilidades intelectuais dele, por exemplo. Né? Quando a gente vai para uma avaliação mais funcional, né, para uma avaliação que ela vai nos dar informações e características do perfil do sujeito, eu consigo entender, então, quais são os apoios que ele precisa para desenvolver tal demanda. Né? Então, quais são os apoios que ele precisa para estar incluído na sala regular? Ou quando a gente fala da aprendizagem escolar, né? Eu citei o exemplo da evaporação, né? Quais são os apoios que esse sujeito precisa, extra, que os colegas dele não precisam, para que ele entenda esse conteúdo curricular?
Quais são essas questões? E aí, nós temos trabalhado muito em parceria com as redes, né? A gente tem agora, nesse momento, até hoje de manhã, era o nosso dia de formação. Nós estamos trabalhando, por exemplo, aqui, que é o que eu trabalho mais diretamente, a Yasmin está trabalhando lá com a região metropolitana de Curitiba, cidade de Pinhais. Nós estamos desenvolvendo em forma piloto com o município de Santo Ângelo, que é um município de pequeno porte aqui no interior do Rio Grande do Sul. Como que a gente desenvolveu, e eu acho que aí está a resposta para a tua pergunta, né? Nós fizemos a avaliação das crianças com diagnóstico já de DI que estavam incluídas naquele sistema. Todas as crianças com DI que as famílias autorizaram, a gente fez a avaliação, né? Foram um total de 22 crianças em 7 escolas regulares. A partir disso, foi feito um relatório individualizado para cada um desses sujeitos. Então, foi colocado quais eram os apoios que esse sujeito precisava, é o apoio intermitente, é o apoio permanente, né? Todos aqueles que eu mostrei como exemplo, em cada uma dessas 61 atividades. Depois desse relatório, então, a gente traça um perfil de sugestões, né? Do que poderia ser trabalhado com esse sujeito. Só que esse perfil de sugestões, nesse momento, a gente ainda está utilizando a base norte-americana, né, a base da escala original. A gente ainda não tem a nossa resposta, né, os dados das nossas pesquisas aqui no Brasil. Mas a gente pretende que o manual da escala já tragam essas informações, né, já traga essas dicas voltadas para a nossa realidade cultural aqui do Brasil, né. A gente tem tentado fazer, inclusive, por região, essas questões, né. E a partir disso, então, a gente entregou esses relatórios para cada uma das professoras, tanto do ensino regular quanto da educação especial, né, as professoras da sala de recurso, do AE, e agora nós estamos trabalhando, então, em parceria, de acordo com a demanda que foi levantada por essas professoras, um curso que é uma quarta-feira por mês. A gente trabalha esses conteúdos e como que a gente pode utilizar esse relatório no planejamento individualizado das crianças. E aí, uma das coisas que surgiu de demanda, né, nesse município, foi que, inicialmente, a gente ia trabalhar só com os professores de educação especial, das salas de recurso de cada escola, né? Porém, a demanda, eram 7 meninas, as demandas delas foi o seguinte: mas não adianta a gente saber o que fazer se o professor do ensino regular não souber o que fazer com isso. Então, a gente estipulou, cada uma delas convidou um colega para trabalhar, e o curso ele está sendo feito em parceria, então. 2 colegas de cada escola, né, um do ensino regular e um da educação especial, que trabalham com esse aluno que foi avaliado. E hoje, por exemplo, a gente trabalhou com sistemas de apoio, né, com a temática sistemas de apoio. Então, a resposta para a tua pergunta é o que pode ser feito? Né? A gente acredita isso, que os relatórios individualizados, eles trazem informações para o planejamento em conjunto, né? E o planejamento em conjunto pode ser feito, de preferência, com o próprio sujeito, com a família e com todos os profissionais que estiverem envolvidos com ele, né? Nesse momento, a gente nós não estamos com poucas profissionais trabalhando na equipe da pesquisa por conta da coleta, então a gente está trabalhando só com 2 professores, né? Mas o ideal é que todos os professores da escola, ou todos os profissionais que trabalhassem com esse sujeito pudessem participar, né? Então, contar um pouquinho a dinâmica e o que a gente está fazendo nesse momento em termos de pesquisa, tá? É sensacional, Sá. A Mary pergunta aqui no chat como seria a aplicação na escola, no ambiente, quem estaria presente. Isso você já respondeu. E ela faz uma pergunta em relação à reavaliação. Né? Tá. Vocês já teriam uma ideia de periodicidade? Assim, lembrando, só complementando a resposta anterior, a CIS, ela não é uma escala diagnóstica, né? Então, ela não diz se o sujeito tem deficiência intelectual ou não. Não é esse o objetivo, né? Para a validação do instrumento, a gente está fazendo a avaliação de crianças que já têm o diagnóstico por outro instrumento ou por diagnóstico clínico,
né, o diagnóstico clínico. A gente tem trabalhado com outro instrumento, que é a VISC, então, que é a nossa base. Bom, o tempo, Mary, o tempo de avaliação da escala, na primeira avaliação presencial, a gente demora em torno de 2 horas, 2 horas e 15 para avaliar. Online, a gente tem percebido que o tempo diminui bastante, porque essa interação, essa conversa com a família, né, acaba sendo mais rápida, digamos assim. A gente tem observado que tem durado em torno de 1 hora e 10 a avaliação. Para reavaliação, na pesquisa, para fidedignidade, eu não sei se ela está perguntando em termos da metodologia de pesquisa, da fidedignidade. Não, não é isso não, Sabrina. Provavelmente o que ela está perguntando é, imagina que essa escala já está validada, já está sendo aplicada no contexto da escola. Aplicou uma vez, partiu para um programa, depois de quanto tempo ela precisaria ser novamente aplicada, né? O Thompson, que é o primeiro autor da escala, ele trabalhava com o tempo de 12 meses, né? Então, de início. Porém, a gente já viu resultados de pesquisa que trabalhavam com 8 meses, considerando o ano letivo. Tá? Então, ainda tem pesquisas sendo desenvolvidas. Aqui no Brasil, nós não fizemos nenhuma pesquisa ainda de reavaliação. O que a gente fez foi uma pesquisa com jovens que estavam na educação profissional e tecnológica, com a CIS adulto, a gente fez o tempo de 8 meses. Né? Nós fizemos uma primeira avaliação no início do ano, uma segunda avaliação no final do ano, e uma terceira avaliação no início do outro ano. Então, a gente fez 3 avaliações com esse sujeito. Mas ainda não tem uma resposta de um número fixo, né? Tem uma pesquisa que ela foi desenvolvida na Espanha, que eles trabalham com os objetivos. Então, depois de quanto tempo, o objetivo que foi traçado para aquela criança era a curto prazo, 3 meses. Então, depois de 3 meses, eu faço avaliação só das dimensões que foram trabalhadas. Eu não faço avaliação de toda a escala, só faço uma atualização das dimensões que foram trabalhadas. Na nossa pesquisa aqui, a gente optou por fazer toda a escala, porque a gente percebe que, por mais que a gente não trabalhe diretamente, a gente tem respostas positivas nas outras dimensões. Então, a gente optou por refazer a escala inteira. Tá? Mas a gente não tem ainda uma resposta padrão para essa pergunta. E existe uma estimativa, Sabrina, de quando vocês vão finalizar a pesquisa, de quando a associação vai disponibilizar, e como que é? Vai ser vendido? Tá. A Associação Americana tem os direitos autorais da escala, né? O primeiro autor é o James Thompson, junto com mais 8 ou 9 autores, né? Mas os direitos autorais de venda é da Associação Americana da Língua Inglesa, né? Aqui no Brasil, a APAE Brasil, ela financiou a pesquisa de tradução e irá comprar os direitos autorais da versão portuguesa da Associação Americana, tá? Esses trâmites mais burocráticos e legais, eu não sei te dizer, porque não faz parte, né? A gente vai entregar o resultado da pesquisa. Nós pretendemos, nosso prazo era agora setembro, mas como eu comentei, nós estamos com dificuldade de coleta na região sudeste, por conta da densidade populacional, né? Do número de entrevistadores que a gente tinha, mas nós estabelecemos como meta determinar a coleta agora no mês de outubro, e todos os dados iniciais estatísticos até dezembro, para que no ano de 2023 a gente consiga trabalhar melhor com esses dados, olhar mais para os dados, conseguir dar uma olhada mais detalhada em cada uma das regiões, em cada uma das dimensões, algumas atividades específicas, né? Então, a gente pretende que a pesquisa encerre a coleta em outubro e o relatório em final de dezembro. E a CIS adulto, ela não está disponibilizada ainda também, né? Não acabou. Não. O que acontece? A CIS criança, como entrou a pandemia, a Associação Americana liberou para pesquisa online. Então, a gente consegue fazer as entrevistas online.
A Cisadulto, que iniciou a validação antes da pandemia, não foi liberado para entrevista online. Então, os direitos da pesquisa são só presenciais. E aí, o que falta para Maria Amélia, né, que é a coordenadora da Cisadulto? A gente está trabalhando, auxiliando ela na fidedignidade, que é só o que falta para encerrar a Cisadulto. E depois, obviamente, né, a gente tem toda essa questão de direitos autorais, da língua portuguesa, como que vai ficar, que essa parte burocrática a gente ainda não... o da Cisadulto eu estou mais por fora ainda. Uhum. Mas a ansiedade é enorme, né, Sabrina? Porque a gente fica... Você fazendo a apresentação, a gente fica pensando nas possibilidades, né, de uma escala dessa na escola, como faria toda a diferença. Porque em relação à deficiência intelectual, o que nós sentimos é o quanto os professores têm dificuldade de identificar, né, que tipo de apoio oferecer, identificar que nível de apoio precisa. Então, acaba tateando e meio por tentativa e erro, né, oferecendo o apoio, mas sem um guia. E um instrumento padronizado desse... E uma coisa que a gente tem observado, a CIS, como potencial para o planejamento, e também respondendo a pergunta da Mary, quem que participa, né, da quem está presente nas avaliações, o objetivo maior sempre é pelo menos 2 respondentes da mesma aplicação, a não ser o caso de fidedignidade específico da metodologia. Mas são 2 respondentes. De preferência, a criança esteja junto, a criança ou jovem esteja junto para responder. Se não, a família e um profissional. E a gente tem percebido, especialmente na Cisadulto, o potencial que esse instrumento traz para a reflexão das próprias ações do dia a dia, especialmente quando a gente fala em autonomia, né? É muito legal quando a gente conversa e pergunta para o sujeito, por exemplo, se ele precisa de apoio para fazer determinada atividade, e a mãe ou o professor diz sim, precisa, e ele diz não preciso, eu faço isso sozinho, sabe? Então, e aí, aí começa, né? A mãe diz, mas como tu faz? Né? E o profissional diz, não, na escola ele faz, ou na escola ele não faz, em casa ele faz. Então, é um potencial de reflexão muito legal, que a gente ainda não tem, obviamente, pesquisa sobre isso, não tem dado, isso ainda são observações que a gente vem desenvolvendo, mas que nós percebemos o potencial de reflexão com base já na primeira entrevista. E está sendo muito interessante, muito bacana esse contato com essas diferentes regiões, né? Como eu comentei, nesse momento, a gente está com coleta na cidade de Pedro II, no Piauí. Nós finalizamos com Palmeiras dos Índios, do Ceará, com Rio de Janeiro, capital. Agora a gente está iniciando em Batatais, São Paulo. Então, nós estamos conseguindo vivenciar essas diferentes realidades. Isso está sendo muito bacana também, né, para dado de pesquisa. Então, é isso, assim... para mim é muito, muito bom falar aqui, estar conversando e socializando com vocês e pensando em novas parcerias no futuro, né? A gente... eu ia encerrar justamente falando isso. Não se esqueça de nós, se você precisar, você e a Yasmin, se vocês precisarem de parceiros, estamos aqui super à disposição, viu, para desenvolver pesquisas. Essa área de deficiência intelectual, ela é muito carente de pesquisas, e eu tenho sentido, eu não sei se é impressão, mas tenho sentido que a deficiência intelectual, ela está perdendo bastante espaço, né? As pessoas estão cada vez se interessando menos, falando menos sobre, a gente tem aí um boom de discussão sobre transtorno do espectro do autismo, não que não seja necessário, mas a gente percebe que a deficiência intelectual tem perdido espaço, né? Então, desenvolvimento de pesquisas nessa área é importantíssimo. Aline, a gente também está à disposição. Como eu comentei no início, ainda em off para ti, hoje a Yasmin entra em licença maternidade, né? Porque o Henrique nasceu, mas com certeza, né, ela está com a gente e vai continuar assim que puder, né? Assim que tiver o descanso não, porque eu imagino que criança pequena não é descanso, né? Mas assim que tiver a licença dela terminada, ela volta e a gente está à disposição para trabalhar em parceria com vocês.
Ah, muito bom. Sabrina, novamente, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade, pela sua atenção de sempre, né, prontamente respondendo, participando aqui com a gente. Novamente eu peço desculpas a você, viu, por esse transtorno da transmissão, mas me comprometo a organizar tudo e disponibilizar, e assim que a gente conseguir disponibilizar a palestra certinha, aí eu te aviso e encaminho o link, tá bom? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo, pessoal. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada.